Olá pessoal, estou aqui no meu momento de exercício físico e lendo a palavra de Deus ao mesmo tempo. Eu gosto de aproveitar esse momento, esse tempo, para ler ou ouvir a palavra de Deus enquanto exercito. E eu estava aqui refletindo sobre o Salmo 73. E esse salmo já vai dizer inicialmente assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Esse salmo me chama muita atenção, porque é um salmo onde Asaf começa a observar as situações ao seu entorno. E ele observa que muitas pessoas que agem na impiedade, com violência, com maldade, aparentemente nada de mal lhes sobrevém. Aparentemente tá tudo certo. No versículo 3 vai dizer assim: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos, no versículo 4, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Ao ficar observando todas essas situações, com pensamentos diversos sobre o que de bom acontece com os ímpios, os pés dele quase se desviaram. Quase que ele foi à ruína, porque o alvo dele, o olhar dele não estava fixo em Deus. Mas até que chegou um momento em que ele entrou na presença de Deus. E ali ele entendeu que, na verdade, os ímpios não estavam vivendo daquela forma na qual aparentemente estava se demonstrando. Não é assim o fim dos ímpios. Então, quando entramos na presença de Deus, quando estamos na presença de Deus conectados, com os nossos olhos voltados para o Senhor, para aquele que vai nos conduzir à eternidade, nós temos os olhares abertos. Nós começamos a compreender a realidade das circunstâncias ao nosso redor. Cada um de nós temos um referencial humano a seguir. Pessoas que são constantes na nossa sociedade, no meio cristão, pastores, cantores. Eu tenho muitos exemplos de fé, inclusive no meu meio familiar. Então eu estava refletindo na atualidade sobre uma família que tem sofrido certa situação de perseguição, de injustiça. E eu comecei a refletir a seguinte situação: quando uma pessoa começa a passar por um processo desgastante ou muito doloroso na sua caminhada de fé, uma provação muito grande, se ela tivesse sido avisada daquela situação anteriormente, provavelmente ela diria: sucumbirei, não suportarei tamanha provação. Mas quando a pessoa entra num processo e ela está na presença de Deus em oração, em busca, essa pessoa suporta provações inimagináveis. Assim como Asaf estava olhando ao redor e olhando a sua própria vida, talvez ele quase se desviou, porque ele começou a pensar: tá tudo bem para eles, eu estou vivenciando uma situação adversa, eu não suportarei. Mas quando Asaf entra na presença de Deus, ele passa a suportar. Aí é como aquela palavra do apóstolo Paulo que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Deus, nós suportamos situações que muitas vezes são inimagináveis caso não estivéssemos na presença de Deus. Estar na presença de Deus é que vai fazer toda a diferença. Estar na presença de Deus é que vai fazer você suportar as lutas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque aquilo vai te fazer crescer, aquilo vai te fazer gerar intimidade com Deus, oração, jejum, fé. Então, não saia da presença de Deus. Não haja com as suas próprias mãos. Não haja colocando pessoas umas contra as outras. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor a sua vida. Porque o Senhor conhece o teu coração. Se você age também erroneamente, com distorção da palavra, com intenções escusas, o Senhor também está vendo o teu coração. Então, seja fiel. Seja fiel. Entre na presença do Senhor e os teus olhos serão abertos. E você vai entender exatamente o que o Senhor quer te revelar. Mas é só na presença dele que você consegue. Em nome de Jesus.